Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando com mais um Resenhando com Cid Júnior. Programa gravado hoje, mas nós vamos trazer uma baita de uma entrevista aqui. Hoje é Natal, né? O programa está entrando no dia 25 de dezembro, portanto é Natal, então um Feliz Natal para você, que você possa ter aproveitado o seu dia e para que você possa refletir, pensar, estar ao lado das pessoas que você ama, né? Porque o Natal não é meramente dar presente ao próximo, e sim viver o momento com o próximo, viver o momento com a sua família. Então, que você possa ter tido um grande dia. Ano novo está chegando por aí, semana que vem a gente já vai estar em 2026, então espero que você tenha tido um grande 2025 e possa ter um 2026 ainda mais abençoado. E na tela, o convidado de hoje, nosso querido professor Marcelo Marelli, está por aqui para a gente poder resenhar sobre o São José. Professor, o programa vai para o ar no dia de Natal, então, Feliz Natal para você, que você possa ter um ano de 2026 abençoado também, como foi o de 2025, e que você possa curtir com a sua família sempre. Boa noite, Cid, prazer falar contigo, Feliz Natal também, que você tenha um ano maravilhoso aí, e mais uma vez um prazer estar aqui, né, estive junto contigo aí numa data maravilhosa, foi pós-acesso esse ano aí, então é um prazerzão estar contigo aí. Prazer é sempre meu. A gente tá conversando aqui nos bastidores, cara, como eu gosto do pessoal de São José, viu? Aliás, um abraço pro Celso aí da assessoria, de todos. Foi uma das, se não a melhor, uma das melhores cidades que fui bem tratado como imprensa. O pessoal sempre proativo, querendo ajudar, arredondar as coisas para que tudo fique perfeito para todos os lados, e é assim que tem que ser. Então, estendo aqui o meu abraço, além do professor Marcelo Marelli, também a assessoria e todos do Clube do São José, que sabe receber como ninguém a imprensa e os amigos de fora. Isso é muito importante. Acho que já começa por aí, né, professor? Um grande clube já começa por grandes atitudes, né? Com certeza, realmente os profissionais que trabalham aqui são, primeiro, muito sérios e também pessoas do bem, né? Acho que é importante aí todo mundo, dia de jogo, todo mundo trabalhando, mas é importante que, né, todos sejam bem recebidos, bem tratados. Eu acho que é uma política do clube aqui a partir disso. Professor, agora vamos falar um pouquinho de como foi seu ano também, antes de chegarmos até o São José, né? Você teve um ano de 2025 muito abençoado, né? Você conseguiu aí conquistas, acesso, reconhecimento, não à toa chegou ao São José, uma disputa de Série A2. Queria que você pudesse falar do seu ano como treinador, o Marcelo Marelli. Tá feliz, tá satisfeito? Bom, realmente, Cid, graças a Deus foi um ano, né, de conquista, de vitória, depois de muita batalha aí por um acesso, né, havia perdido 3 acessos, e graças a Deus aí chegou o momento né, da vitória, do título, do acesso. Então o primeiro semestre realmente foi muito bom no Sertãozinho. Acho que isso me possibilitou e me credenciou para estar no São José, que é um clube que eu sempre gostaria de ter trabalhado pela estrutura, pelo projeto, pela tradição, né, pelo peso da camisa que tem, um clube que sempre chega forte nas competições. Então acho que esse acesso me credenciou a estar aqui, né. O segundo semestre a gente começou muito bem com a Paulista, infelizmente o final não foi tão bom, né, a nossa desclassificação para o comercial, mas enfim, acho que tudo nessa vida aí, principalmente a nossa, do futebol, é aprendizado, e a gente tem que levar como aprendizado e como uma lição para o próximo desafio, que é a Série A2 agora. Ô professor, resenhando foi pé quente então para você, hein? Porque você tinha batido na trave em 3 oportunidades, aí fizemos o resenhando, você conseguiu acesso. Então, demos sorte para você nesta temporada, tomara que demos sorte para você também pelo São José, né? Verdade, verdade. Realmente deu muita sorte. Lembro que a gente falou, primeira vez que a gente falou foi na semana do jogo do acesso contra o Marília, e depois a gente voltou a se falar na semana seguinte que a gente havia conquistado o acesso e que a gente iria entrar na disputa do título contra o Monte Alô. Se eu não me engano, foi isso. Mas realmente trouxe muita sorte, espero que isso aí se repita. A gente também. Eu tenho bons colegas de imprensa aí, o Carmo, certamente você já deva ter tido contato com ele, né? Algumas pessoas que são da mesma profissão que eu. Eu passei sinceramente, existe uma rivalidade entre Grêmio e Prudente, cidade onde eu resido e aonde acompanho o futebol,
narro na emissora 101 FM aqui, enfim. Existe a rivalidade, uma rivalidade inclusive sadia entre Grêmio Prudente e São José, mas diferente de talvez algumas pessoas, eu torço pelo São José, cara. É um algoz, eu até brinco com o Carmo, sabe, professor? Eu falo assim, poxa, não aguento mais perder pro São José, uma hora tem que ganhar. Mas eu tenho um carinho justamente pelas pessoas, justamente pelo clube, né? E claro que nem sempre as coisas vão acontecer da forma que o São José quer, que o Grêmio Prudente quer, mas o importante é a gente ter esse tipo de clima, né? Porque eu estava fazendo uma entrevista com o Antônio Carlos Zago, hoje pela manhã, e a gente estava discutindo vários assuntos. Hoje o futebol tem muito mimimi, o jogador é muito de mimimi, né? E quando a gente se depara com pessoas que têm um círculo de convivência, assim, pessoas que são do bem, tende a diminuir isso também, você não acha, professor? Não, concordo plenamente. Eu acho que, assim, por mais que a gente viva num ambiente competitivo, né, não tem jeito, nosso ambiente é competitivo, a gente quer ganhar o tempo todo do nosso adversário, mas eu acho que fora do campo sempre tem que haver cordialidade, amizade, né, enfim. Eu acho que isso aí é primordial para que a gente... Nosso ambiente, como eu falei, já é muito pesado, né, não tem como. E se fora do campo a gente levar por esse lado também, acho que fica pior ainda. E sobre essa rivalidade aí, que bom, né? Porque assim, é uma rivalidade de dois times que têm chegado nos campeonatos, né? Chegou em Copa Paulista, chegou em Série A3, então é uma rivalidade aí, chamar de rivalidade, porque os dois times vêm chegando e vêm disputando finais de competição, então isso é bom, isso mostra que os dois projetos são projetos vencedores, são projetos ambiciosos, né? Eu acho que duas equipes estão num excelente caminho para um curto e médio prazo. Isso é importante, sem dúvida nenhuma. Bom, ainda seguindo por aqui, deixa eu só aproveitar e mandar um abraço para os patrocinadores aqui, a Parque Barbearia, que fica na 14 de setembro, 2800. Você pode agendar no 18997728906, Parque Barbearia. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detailing, com atendimento exclusivo e um carro por vez, é referência em Presidente Prudente. Agende aí no 18981484727. Leal Car Detailing. Suco Prates, o único da fruta para o copo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. 193 Automotivo Mecânica. Meu amigo, faça manutenção na 193 Automotivo Mecânica. Fale com o Vitorino, com toda a galera por lá, no 18996979213, Rua Matias Berhardt, 193. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet, além do atendimento veterinário de qualidade, tem rações e acessórios para o seu pet. A Tio de Pet fica na JK 2321, no Jardim Everest, 18998189850. Constru Serra, na Rua Alvino Gomes Teixeira, 2112, 39045300. Cabonete, seja para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer aquela live sem travar, é na Cabonete, meu amigo. É isso aí, mantém essa live inclusive aqui no ar. WhatsApp para pedir 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. E fecha falando do Colégio Criarte desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes na Rua Antônio Furtado 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Professor, bom, eu queria começar agora a falar um pouquinho mais sobre o Campeonato Paulista da Série A2. Como é que está a preparação? Como é que está a chegada de jogadores, o elenco que você já tem em mãos? O que você pode trazer para mim que acompanha o Resenhado? A preparação tem sido muito boa, né? A gente iniciou no dia 2 de novembro, então a gente tem um bom tempo de preparação já, tempo razoável, né? A gente vai ter um tempo razoável de preparação até o campeonato. Nós mantivemos ali 5 jogadores, 6 jogadores da Copa Paulista, retornaram também 5 jogadores de empréstimo, então a gente já tinha uma base, já que tinha jogado no clube esse ano, e fomos em cima das contratações, em cima das lacunas aí que ficaram, né? Desde a Copa Paulista, na verdade, a gente já vinha fazendo contratações, então a gente está muito feliz aí com o elenco que a gente tem poucas vagas hoje aí, né? São 26 vagas só apenas. Eu acho que seria uma das coisas aí que eu mudaria no regulamento dessa competição desse ano. Talvez abriria um pouco mais o número de vagas aí, né? Porque é uma competição que vai ser muito corrida. Jogo quarta e sábado praticamente direto, são 2 semanas cheias só na primeira fase. Então acho que 26 vagas é pouco, né? Se a gente parar para pensar aí, mais ou menos jogador de linha são 23, só 3 goleiros. Obviamente tem a lista B para utilizar ali da base, mas acho que poderia ser um pouquinho maior. De resto, acho que a competição, com essa mudança de regulamento, acho que ficou muito boa, né? Para nós aqui, nós achamos
muito boa essa mudança, vai ficar um campeonato um pouco mais longo também, então gostamos bastante. E a gente está ainda buscando poucos jogadores aí realmente para fechar esse elenco. Não sei se a gente vai fechar agora ou não, esperar talvez um pouco aí o início da competição, para depois buscar mais um ou dois atletas aí para fechar o nosso grupo. Hoje você conta com quantos atletas, Marcelo? Nós temos 24 atletas contratados aí, né? E mais alguns atletas aí possíveis de lista B. Mas atletas contratados 24, então possivelmente umas 2 vagas aí em aberto. Você que treinador, acho que o sonho de todo treinador é ter uma espinha dorsal, né? Você falou aí de atletas que já conhecem o clube, que estavam emprestados e retornaram 5 atletas, 5 que ficaram da Copa Paulista. Para você, como é que é importante já ter essa espinha dorsal? Porque eu vou dar uma opinião aqui de um cara que trabalha já há 16 anos no meio. Eu acho que um dos grandes erros, como aconteceu aqui em Presidente Prudente, foi em uma temporada o Grêmio Prudente ter jogado a Copa Paulista, por exemplo, não vou dizer por jogar, porque chegou numa semifinal contra o próprio Santo André, mas sem pretensões, e aí acabou sobrando 1 ou 2 jogadores só para a disputa do Paulistão. Como é que você enxerga isso daí? É importante essa espinha dorsal, a Copa Paulista, essas competições, para que vocês possam montar esse time? Com certeza, né? Eu acho que você tem uma espinha aí, você talvez... Os jogadores já conhecem o clube, alguns eu já tinha trabalhado também dos que não estavam na Copa Paulista. Então, assim, curto o caminho, né, na preparação, entendimento de metodologia, entendimento daquilo que a gente quer para a equipe. Eu acho que encurta um pouco o caminho, né, facilita. E é isso, a Copa Paulista, muitas vezes, além, obviamente, da busca pela vaga nacional, eu acho que também serve para talvez um início de montagem ali, né, você tentar utilizar o máximo de jogadores possíveis. Esse era o nosso objetivo também na Copa Paulista. Obviamente, a desclassificação para nós precoce quanto comercial prejudicou um pouco, né, nessa avaliação ali dos atletas que estavam, né? Então a gente acabou aproveitando um grupo menor, talvez, do que a gente pretendesse ali. Enfim, isso faz parte. E aí essas contratações também, a gente já tinha uma lista grande, né, um banco de dados grande aqui no clube, e a gente conseguiu, talvez antes, ele também fazer algumas contratações, porque hoje, depois que acabaram todas as competições aí, Série C, Série D, as Copas, né? Aí o mercado realmente aquece e aí já é um pouco mais complicado de fazer as contratações, porque você compete não só com a Série A2, mas com outras competições daqui de São Paulo, Série A1, né? Você compete com outros estaduais muito fortes também, então a gente tentou sempre já fazer esse planejamento para encurtar o caminho ali e não chegar nesse momento aí de mercado superaquecido e ter que contratar muita gente. Sabe que eu tenho percebido, até aqui pelo Grêmio Prudente, tem buscado em um outro mercado, de outros estaduais, né? A gente tem visto aí esse movimento em alguns clubes e se a gente parar para observar, claro que o atleta vai querer jogar uma Série D de brasileiro, uma Série C, uma Série B, óbvio, todo atleta tem essa pretensão. O fato de não ter um calendário nacional dificulta para qualquer clube. Você acha que uma tendência do futebol paulista também pensar jogadores de outros estados justamente por tudo isso que eu disse? Com certeza, né? Eu acho que se você restringir sua observação, seu banco de dados só para São Paulo, fica muito pequeno, né? É muito restrito. Obviamente que dentro da nossa análise aqui pré-competição e quando a gente pensou em montar o elenco, a gente também, obviamente, quer trazer jogador que já jogou a divisão, que eu acho que é importante ter a vivência, né, da divisão, mas o nosso leque a gente abriu bastante aí para outros estaduais, né, jogadores Série C, Série D, até de clubes mais distantes aí. Eu acho que o mais importante é o perfil daquilo que você quer de atleta, né? Se você tiver uma linha traçada do perfil que você quer do atleta, facilita e aí não te restringe a só São Paulo, ou enfim, só campeonatos mais próximos. Eu acho que é importante você ter o perfil daquilo que você quer, né? E aí você consegue facilitar a tua busca. Obviamente você vai ter que buscar informações ali dos atletas. A gente sempre faz isso, de conversar com treinadores, enfim, pessoas que trabalharam com esse atleta para a gente também entender um pouco de como é o perfil do atleta fora de campo, do dia a dia de trabalho. A gente tem que entender isso tudo para buscar fechar a contratação. E qual que é o perfil de atleta que o Marcelo Marelli gosta de trabalhar?
Acho que o atleta, principalmente para a competição, como atleta saudável, atleta que tenha o histórico de lesão baixo, né? Obviamente é difícil no futebol você pegar atleta que não tem lesão nenhuma, não teve, mas histórico baixo, lesão, atleta que consiga, você pega os números, você vê que ele consegue jogar jogos em sequência e, obviamente, juntando com aquilo que a gente quer para a equipe, uma equipe técnica, uma equipe de qualidade, uma equipe dinâmica, intensa. Então, a gente junta isso tudo aí e vai atrás dos atletas que a gente tem no banco de dados. A gente, obviamente, existe indicação de atleta também, né? A gente também olha tudo que a gente recebe para aí sim buscar os atletas, né? E, obviamente, também a gente concorre com muita gente do nossa divisão, com gente, muito time de Série A1 também, a gente acaba buscando o mesmo tipo de jogador, né? Jogadores, como você falou, preferem ter o calendário nacional, então, assim, a gente tem que ter um número grande de atleta aí monitorado para que a gente consiga contratar bons jogadores aí nesse momento. O treinador de futebol tem aquele cara, é uma máxima que a gente sempre fala, eu peço até desculpa pela voz, rapaz, eu tô saindo de uma gripe agora, tá difícil, mas a voz tá indo. Eu tive que narrar quase sem voz os 2 jogos, o último da semifinal da Copa do Brasil e o primeiro da final da Copa do Brasil, mas fazer o quê? Como diz o ditado, nós somos seres humanos também, né? Não tem jeito. Certeza. O professor, eu vejo assim, como que o Marcelo Marelli gosta do time dele jogando? O que você pensa de colocar em campo pelo São José? Um time mais reativo, um time mais ofensivo, esquema tático? O que você pensa de futebol para essa temporada que vai se iniciar em 2026? Bom, assim, eu acho que a gente tem que fazer a junção daquilo que a gente gosta, né, como futebol, enfim, como equipe, e fazer a junção, obviamente, daquilo que é a tradição da equipe, daquilo que é a cultura da equipe, né? Eu acho que casa muito com o que eu gosto, que é uma equipe propositiva, uma equipe que gosta de ter a bola, uma equipe agressiva também, obviamente, com bola e sem bola, né? E acho que casa com aquilo que a torcida do São José gosta. A torcida do São José não, né, ela quer uma equipe que joga para frente, uma equipe leve, uma equipe que busca o gol o tempo todo. É mais ou menos aquilo que a gente pensa também de futebol. Então, acho que casa muito com aquilo né, com o torcedor do São José quer ver para o seu time. Uma equipe agressiva, sem bola. Acho que a equipe São José, a torcida do São José não gostaria de ver uma equipe reativa, uma equipe só jogando por uma bola. Eu acho que nem é muito aquilo que é a tradição do São José historicamente. Então, a gente vai buscar uma equipe que gosta de ter a bola, uma equipe agressiva, que busca o gol também sempre, né? E uma equipe sem bola que seja intensa, que seja forte fisicamente, para competir, porque essa competição também é uma competição que não tem jeito, né? A Série A2, eu acho que de um tempo para cá melhorou muito tecnicamente o jogo, mas é uma competição que a intensidade vai falar muito alto. Todo treinador tem aquele homem de confiança, claro, né? Seria bobeira da minha parte dizer que os outros não são. Obviamente que o treinador confia em todos que estão no seu grupo. Mas tem aquele que acaba se destacando, que é o braço direito, é o capitão, é o indispensável. Hoje você tem esse cara no seu elenco e se você tiver mais de um também, fique à vontade para falar. Então, eu acho que assim, a gente tem os remanescentes que trabalharam com a gente agora na Copa Paulista, né, que já me conhecem, eu conheço eles, isso facilita muito. Mas chegaram jogadores com uma liderança muito boa, chegaram jogadores experientes, rodados aqui, que é importante. Então, assim, a gente procura ter um ou dois ali, procura ter a confiança, como você falou, em todos ali, né? A gente vai conhecendo também os atletas que chegaram agora, principalmente nos jogos treino, vai começando a identificar perfil de liderança no dia a dia também, obviamente. Então, a gente está, nesse momento aí, observando bastante o nosso elenco para... Eu não gosto de trabalhar com um capitão só durante a temporada, normalmente eu trabalho com três, 4 jogadores ali, que sejam teoricamente capitães ali, né? E a gente, em cima disso, vai conversando um pouco mais com eles ali para algumas situações, mas eu acho que é importante a gente ter um canal aberto com todos ali, todos poderem conversar, todos poderem falar, para que o grupo se sinta confortável com a comissão. Acho que é muito importante isso. O Marcelo, você citou os amistosos, né? Como é que você avalia os amistosos? Quantos amistosos já foram feitos pelo São José? O que você está planejando até a estreia de mais amistosos? O que você pode trazer? Eu tenho uma opinião muito bem formada, tá? Sobre a questão de amistosos.
Talvez o torcedor não goste do que eu vou dizer, mas para mim, amistoso, o que menos importa é o resultado, porque você está ali para tentar encontrar suas ideias, colocar em prática as ideias que você treinou, ver qual é a melhor peça, enfim. Não sei se você concorda também com essa minha colocação, mas, por favor, se concorda ou não, fique à vontade para falar, mas eu gostaria de saber essas questões dos amistosos do São José, em que pé tá. Eu concordo contigo, assim, em grande parte. Acho que é isso. Nesse momento dos jogos treinos serve para a gente tentar colocar em prática aquilo que a gente está treinando, né? As ideias, os conceitos. E, obviamente, por que é importante você fazer o jogo treino? Você vai jogar contra uma equipe que não está no teu dia a dia, que não sabe como é que você joga, que você não sabe como é que eles jogam também. Então, toda essa vivência agora, nesse momento, a gente vai carregar para o campeonato, não tem jeito. Então, acho que é muito importante tudo isso. O resultado, com certeza, não é o mais importante. Obviamente que a gente sempre coloca que é importante vencer, para trazer confiança, para trazer respaldo, não tem jeito, né? Mas não é o mais importante, com certeza não é o mais importante. E a gente tenta rodar todo mundo também, roda todo mundo, então, portanto, dar minutagem para todos nesse momento. Então, tem muitas coisas que nos jogos treinos que são talvez mais importantes que o resultado nesse momento. O importante resultado quando começar o jogo valia 3 pontos realmente, aí não tem jeito, o resultado vai falar mais alto que tudo, né? Nós fizemos um treino contra o Sub-20, não é nem falar que é um jogo treino, né? É um treino contra o Sub-20 logo no início da nossa preparação. Fizemos um jogo treino contra a equipe do União Suzano, que durou um tempo só, infelizmente acabou descambando um pouco para confusão ali, né? E a gente não conseguiu fazer a segunda parte, que para nós é péssimo, porque a gente não conseguiu colocar todo mundo para jogar aquele dia. E fizemos agora no sábado um jogo treino contra o Paulista de Jundiaí, que também, infelizmente, a primeira parte, o campo estava bem alagado, bem molhado, também dificultou um pouco para a gente colocar aquilo que a gente queria em prática. Acaba, como eu falei, tudo que é vivência nesse momento é importante, porque a gente pode passar por isso também na competição, né? Até porque nessa época chove muito. E o segundo tempo acabou que foi muito bom, realmente foi muito proveitoso, a gente gostou muito daquilo que a gente viu da nossa equipe, realmente aquilo que a gente quer como equipe, a gente viu muito no segundo tempo, principalmente na parte ofensiva, né? Obviamente tem muitos ajustes para serem feitos, é normal nessa época, graças a Deus tem ajuste para ser feito, né? Porque se não tivesse nenhum ajuste agora para ser feito, a gente ficaria até preocupado, né? Mas foi muito bom, a gente gostou bastante. Agora, na terça-feira que vem, dia 23, a gente joga com a Portuguesa, e no dia 30 a gente joga contra o São Bernardo, né? E depois a gente vai analisar se a gente vai fazer mais alguma coisa ou não na semana, no dia 3, 4 ali, se vai ter mais algum outro jogo treino ou não. Mas a princípio são esses aí que restam. São 2 jogos treinos pesados, né, de nível, bons, que a gente vai conseguir também analisar bastante coisa. Dos jogos que já aconteceram, São José saiu vitorioso ou não? Não, a gente empatou os 2 jogos, contra Paulista e contra Suzano. Suzano foi o primeiro tempo ali, bem truncado, que a gente, o time deles ficou bem atrás, ele também teve bastante dificuldade para entrar. E no segundo jogo a gente fez 1-0 e jogo treino também acontece tudo, né? Como eu falei, o resultado não importa tanto, o gol totalmente impedido ali, enfim. Mas que isso também faz parte também do jogo treino ali, a gente tem que passar por cima disso. Mas foi muito bom, a gente criou muita chance no segundo tempo, poderia ter feito o resultado, enfim. Também é bom que aconteça nesse momento, que serve de alerta ali para tudo que acontece nesse momento é importante para a gente ir corrigindo e lapidando, para que realmente na estreia a gente esteja preparado. Concordo plenamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para os patrocinadores. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente. João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo. Aberto desde as 18 para você saborear o melhor em lanche no 18 39 17 10 90. Baterias Baterax, você sabe, lá você tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Coronel Marcondes, 1841, 997 60 1314, baterias Baterax. Malacrida Tintas, na Avenida Coronel Marcondes, 2041, 18 997 22 3705, na Alvino Gomes Teixeira 2470, também tem unidade além de Regente Martinópolis. Ross Shop, o sucesso da sua festa, você pode pedir no 18 99742 7178. Dr. Caio Ciravalo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, cirurgia de quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. Dr. Caio Ciravalo Lemos atende na Washington Luiz 955 no centro, 18 3334 8480. Constru Serra, na Rua Alvino Gomes Teixeira 2112, no Parque Furquim.
Burquim, 1839045300. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? A Outland Education tem uma metodologia própria, ativa e baseada em projetos. É o famoso PBL, aprendizado por meio de projetos. Crianças a partir de 6 anos aprendem de forma dinâmica, prática e envolvente. Vá até a Rua Timar Buarque 41, fale com a Adriana no WhatsApp 18991439243. Quando o assunto é uniforme personalizado de qualidade, o nome certo é Gerson Esportes Uniformes. Na Rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, fale com Lucas no 18996434863. Mirato Prime Design, referência em transformar ambientes com personalidade. É isso mesmo, siga no Instagram, @Mirato Prime. Fisiocare Pet, você sabia que seu animal pode sofrer com problemas neurológicos e ortopédicos? Então, vá até a Fisiocare Pet, Rua José Drima, número 78, no Jardim Bom Giovanni, 3928-1156. E feche falando da Efetiva Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento, imóveis de todos os tipos. Venha efetivar o sonho da sua casa própria na Efetiva Imóveis. Washington Luiz, 841, liga ou chame no WhatsApp 1899795-2625. Efetiva Imóveis, efetivando o sonho de sua casa própria. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre esse regulamento, né? Só para a galera que está chegando aqui no Resenhando, de repente não tem o conhecimento de como vai funcionar o Paulistão da Série A2 em 2026, ele prevê uma primeira fase de pontos corridos com 16 times, né? Onde os 8 melhores avançam para o quadrangular, né? E os 2 últimos são rebaixados para a Série A3. Né? Os 2 primeiros de cada grupo vão para as semifinais, nesse quadrangular. Então, assim, serão dois grupos, a primeira fase, né, classifica os 8. Aí teremos 2 grupos de 4, onde os 2 primeiros vão se classificar para a fase semifinal, né, e aí vão brigar por uma vaga na final, e os 2 finalistas conseguem o acesso para a Série A1 de 2027. Você já até antecipou, você gostou desse formato, acha que é mais interessante? O que você pode falar? Gostei bastante, acho que o campeonato beneficia a regularidade, beneficia os times que vão pontuar mais, né, na primeira fase e no próprio quadrangular. Quadrangular, eles possibilitam um jogo ruim e você recuperar os pontos, né? O mata-mata é muito difícil você fazer um jogo ruim e depois recuperar pontos, recuperar resultado, né? Então, eu gostei bastante. Acho que a própria fórmula de ter mais jogos se torna o campeonato mais atrativo, né? O campeonato termina no dia 13 de maio, se eu não me engano. A maioria dos estaduais vai terminar muito antes, então o Campeonato Paulista Série A2 vai ter uma visibilidade muito grande, né? Com o final de todos os estaduais de primeira divisão, inclusive o Paulistão A1. Eu gostei bastante, acho que bem interessante. Manteve a questão do mata-mata para decidir o acesso, que eu acho que é interessante para os times que chegarem, por vários motivos, renda, né? Os jogos são muito mais emocionantes do mata-mata. Então, acho que conseguiu agradar todo mundo e acho que conseguiu ser bem interessante. Você sabe, você falando assim, eu sou um cara, sei lá, saudosista, porque eu gostava muito de quando os campeonatos todos eram de mata-matas. Eu sou um apaixonado por mata-matas. Claro que aí o defensor dos pontos corridos vai falar, mas você viu, teve decisão lá na parte de baixo até o último minuto da última rodada, na parte de cima já estava definido, mas lá embaixo existia emoção, etc. Cara, mas o mata-mata para mim é um espetáculo. Você prefere pontos corridos ou mata-mata? Por curiosidade apenas. Quando eu era só torcedor, eu preferia o mata-mata. Agora, trabalhando, eu prefiro pontos corridos, porque eu acho que é mais justo, né? Você beneficia a equipe realmente melhor, que pontuou mais, né? Obviamente, o mata-mata, em termos de emoção, não tem igual, né? É muito interessante. E, como eu te falei, eu acho que os pontos corridos beneficiam a melhor equipe. E acho que no futebol brasileiro, pensando em Série A, hoje, cada vez mais com essas equipes aí que investem muito, Flamengo, Palmeiras, cada vez acho mais difícil voltar a ter mata-mata em Campeonato Brasileiro, né? Acho que essas equipes cada vez menos vão querer mata-mata, porque muito mais chance de chegarem no campeonato com pontos corridos pela regularidade, pelos melhores times, melhores equipes, porque no mata-mata tudo pode acontecer. A gente teve várias vezes Campeonato Brasileiro com o time que venceu, sendo o 8º a classificar, o 7º a classificar. Então, acho que é isso. Para nós que trabalhamos, acho que é melhor, realmente, mais justo os pontos corridos. Em termos de justiça eu concordo plenamente, né? Mas em termos de repente, equilíbrio financeiro, né? Onde um time menos qualificado pode vencer, e aí a gente tem um exemplo na prática, né? A Copa do Brasil, pô. Copa do Brasil, 13º e o 14º colocado estão fazendo
Afinal, o programa está sendo gravado, vai para o ar no dia 25, até lá a gente vai conhecer o campeão. Nesse momento a gente não conhece, mas são dois times que o Vasco lutou para não cair na última rodada, faltou 2 pontos para cair, o Corinthians 4 pontos para cair. Então o mata-mata te proporciona isso também, né? Com certeza, com certeza. O Copa do Brasil, como você falou, já tiveram campeões totalmente, né? Times inesperados, Santo André, Paulista de Jundiaí, Brasiliense chegando em final de Copa do Brasil. Então é um campeonato mais democrático, com certeza. Prova disso aí esse ano, como você falou, a Corinthians e Vasco aí decidindo, né? Até porque assim, é muito difícil para esses times que chegam em todas as competições, eles acabam tendo que optar ali por escolher uma das competições. Normalmente a Copa do Brasil é a que fica mais em segundo plano. Com certeza. Bom, o professor, queria que você pudesse analisar também esse Paulistão da Série A2 em termos de equipes, cara, porque na minha visão, eu entendo que é uma da Série A2 mais difíceis dos últimos tempos, né? São 16 times, né, que vão incluir, claro, os rebaixados da elite, no caso Água Santa e Inter de Limeira. Na semana passada, como o programa está indo para o ar no dia 25, na semana passada a gente falou com o Alberto Félix aqui, inclusive, sobre a preparação da Inter de Limeira, né? Aí teremos a Ferroviária, que tem uma divisão nacional, o Grêmio Prudente, que é um time que está em ascensão também no cenário nacional, o Ituano, que já foi campeão paulista, inclusive eu estava lá contra o Santos, eu era repórter naquela oportunidade, Juventus, que nem se fala pela tradição que já tem, Linense, que já disputou a elite, Monte Azul também, que já esteve lá, o Oeste, que também esteve lá, Santo André, que já fez semifinal de campeonato, já fez final de campeonato paulista, São Bento, que é tradicional, o próprio São José, Sertãozinho, o Taubaté, que tem a rivalidade com o São José, Votuporanguense, 15 de Piracicaba, né? E aí, o que você pode falar desse campeonato que, no meu modo de entender, vai pegar fogo? Não, com certeza. O campeonato tende a ser muito difícil, realmente. Né? Você falou de vários times com divisão nacional esse ano ainda, né? No ano que vem também, que tendem a ter um pouco até mais de... não vou te falar facilidade, mas eu acho que o jogador, como a gente falou antes, prefere ter um calendário cheio, já ficar com o calendário nacional. Isso aí facilita no momento da contratação. E equipe de camisa, de tradição, de peso, né? Então, acho que vai ser um campeonato realmente muito difícil. Equipes com projetos andando bem, como o Grêmio Prudente, como o São José, enfim, difícil, realmente vai ser muito difícil. Juventus parece que vem com uma SAF aí, um investimento pesado também. Tem de Limeira, acabou de subir para a Série C, Ferroviária acabou de cair da Série B, mas uma equipe muito forte, Ituano, enfim. Então, 15 de Piracicaba, que também tem divisão nacional, Água Santa com divisão nacional, muito difícil, campeonato muito difícil. Eu acho que as equipes conseguirem se planejar melhor, se programar melhor, talvez a equipe tiver menos número de lesão, enfim, e obviamente dentro do campo ali que vai ser decidido. Vai ser um campeonato muito bom, né, para quem vai assistir e muito difícil para quem vai jogar. Essa definição foi excelente, muito bom para quem vai assistir, muito difícil para quem vai trabalhar, isso é verdade. O que você pode falar em termos de favoritismo? Quem que você acha que, sei lá, de repente, não vou nem te colocar, claro que o São José você vai estar nesse bolo que você vai colocar, mas que você imagina aí os 4 times que, por exemplo, disputarão o acesso para a temporada que vem? A temporada de 27, né? 4 times é muito difícil nesse cenário aí. A gente espera realmente que nosso objetivo agora é montar uma equipe que seja capaz de estar nesse grupo aí de disputar o acesso. A gente tem tudo para isso, né? A gente tem um bom investimento, tem camisa, tem bom trabalho, então a gente tem tudo para estar nesse grupo aí, né? O campeonato começa em janeiro e termina em maio, então tem muita coisa pela frente ainda. O campeonato começa com pontos corridos, vai para a fase de grupo, termina em mata-mata, então é muito difícil, etapa por etapa, não dá para pensar lá na frente, né? Tem que pensar etapa por etapa. Nosso momento é pensar na estreia contra a Linense, depois pensar no Grêmio Prudente, pensar no Juventus, jogo por jogo, buscar primeiro uma classificação, né? Depois buscar dentro do grupo uma classificação, enfim, é um processo longo. Eu acho muito difícil falar 4 equipes, né? Dificílimo, porque tem equipes aí que talvez não tenham um investimento tão alto nesse momento, mas tem camisa, tem peso de camisa, tem equipes com divisão nacional, é muito difícil falar de 4 equipes agora. A gente vê 8, 9 equipes aí que vem muito forte. Eu acho que o campeonato vai dizer aí realmente
Talvez vão ter equipes que não estão sendo bem cotadas, que vão surpreender, como todo ano tem também, enfim. É muito difícil, vai ser muito difícil nesse momento você pontuar aí favorito. Eu acho que só o campeonato vai dizer quem é favorito ou não. Eu acho que provavelmente vão ter surpresas, vão ter equipes que vão ser apontadas como favoritas e não vão chegar. Enfim, vão ter equipes que vão assumir favoritismo e vão conseguir chegar. Mas eu acho que vai ser muito bom, vai ser um campeonato muito bom, acho que talvez um nível técnico até maior do que os últimos anos aí, pelo nível que a gente está vendo de contratações das equipes aí, muitas equipes mantendo base também desse ano, então acho que vai ser muito bom o campeonato. E o interessante é que eu fiz essa pergunta para você e fiz ela para o Alberto Félix. A resposta sua foi idêntica à do Alberto Félix, cara. E eu acho interessante isso porque mostra realmente que dois profissionais gabaritados como vocês são, vocês pensam da mesma maneira e mostra para aqueles que nos acompanham aqui no Resenhando que realmente esse campeonato vai muito de encontro que eu disse, um dos campeonatos mais difíceis da Série A2, né? E não é ficar em cima do muro, não, porque realmente é muito difícil se apontar favorito num campeonato como esse. Pela tradição, por investimento, por camisa, por manutenção de treinadores e equipes, ali, muitas equipes estão mantendo treinador e mantendo jogadores, então é muito difícil, realmente é muito difícil, mas vai ser um grande campeonato, com certeza. Ô Marcelo, o São José tem algo que, olha, eu vou falar dessas equipes todas que eu falei, eu não sei se tem um time que tenha torcida tão fanática quanto é a torcida do São José. Eu tive no Martins Pereira já algumas vezes, é muito bonito ver a festa da torcida, que dá mais força para o time. Esse pode ser um diferencial da sua equipe para a disputa desse Paulistão da 2? Ah, com certeza, com certeza. Nossa torcida, normalmente é a média de público maior da divisão, do campeonato. É uma torcida que apoia demais, cobra demais, mas apoia demais. Então, com certeza, nossos jogos vão ter um público grande aí, né? O horário é o que a torcida gosta, né? Sábado às 7 horas. Então, assim, eu acho que tem tudo para a nossa torcida fazer a parte dela, o grande papel. E depende muito da gente, né? Eu acho que quando a equipe dentro do campo está correspondendo, a torcida vem junto e realmente com a nossa torcida nos apoiando, realmente é muito difícil, né? Quem joga no Martins Pereira de ganhar aqui. Então, depende muito mais da gente, né? De fazer a nossa parte dentro do campo. Certamente eles vão vir junto aí, vão nos apoiar bastante. Com certeza. É uma festa muito bonita, cara. Mas eu até estava falando com o Celso, né, outro dia, que além de tudo isso que eu disse, só tem um dia que eu fui aí que eu, assim, eu até apago da minha memória porque as coisas boas são tão maiores e melhores do que vivi aí do que isso daqui. Teve um torcedor de uma organizada que eu estava no caminho de uma padaria próximo ao estádio, que eu perguntei pro pessoal do estádio onde tinha um lugar legal para almoçar, e esse torcedor nos seguiu, foi até lá, encheu o nosso saco, a gente teve que sair do ambiente lá desse restaurante, e enfim, a única coisa triste que a gente viveu em São José, do resto é só alegria. E fazer o quê, né? Isso daí acontece em qualquer lugar e são as pessoas, né? Uma pessoa não representa um clube, uma pessoa não representa uma torcida, né? E a gente vê isso ao longo dos anos aí no futebol, até em nível de massa mesmo, vamos dizer assim. Ô Marcelo, o que você tem visto sobre o Grêmio Prudente, que é o seu segundo adversário na competição? O que você pode falar do time do Rogério Correia? O que você está pensando, quais suas ideias para enfrentar a equipe do Grêmio, que vem com investimento legal, com a pretensão também de buscar o acesso? Bom, acho que o Grêmio, como eu falei, é das equipes que também sai na frente por ter mantido o treinador. Eu acho que, pelo que eu vi, manteve uma boa parte do elenco da Copa Paulista também. Tem retorno de atletas emprestados que já jogaram a divisão também, muito bons atletas. Então, acho que o Grêmio com certeza vai ter um elenco muito forte, né? O Rogério é um treinador que normalmente gosta de ter uma equipe que joga para frente também. Então, é uma equipe que certamente vai trazer muita dificuldade para todos os adversários. Eu acho que é uma das equipes que vai estar nesse grupo aí de brigar por acesso. É um treinador experiente, já conhece a divisão também. Então, acho que com investimento, com estrutura, enfim, acho que tende a ser uma equipe que vai dar muito trabalho para todos aí. Acho que a única desvantagem do Grêmio são as viagens, talvez ali, né? Uma equipe que viaja muito, com essa questão da competição de sábado e quarta aí,
tende a ter dificuldade, né? Mas como outras equipes vão ter também, mas tem uma estrutura muito boa, com certeza, para atender toda essa demanda de recuperação aí. Então é uma equipe forte, certamente é uma das equipes mais fortes da competição. O que você falou sobre as viagens realmente é um ponto que pode pesar para o Grêmio Prudente pelo desgaste. A gente sabe que quando é meio de semana e final de semana é totalmente diferente, como por exemplo já vimos na Copa Paulista, que era final de semana, né, onde o cara tem tempo para respirar. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera da Nova Gás Ultragás, um abraço para o Fernando Henrique Cardoso, que não é o ex-presidente, é o dono da Nova Gás Ultragás, na Joaquim Constantino 1810, próxima Avenida da Saudade, 18997363070. Ross Chopp, o sucesso da sua festa, 18997427178. Seu happy hour em Prudente é no Baianos Bar, o Cupim Casqueirado mais famoso da cidade, toda a região. Rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferro Centro Treinamento é o lugar. Ferro Centro Treinamento, Rua Gaspar Ricardo, número 15, 98808-8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica é na Mundial Centro Automotivo. Fale com Gleidson, 18996965212, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria, 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. Pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem. 1832237759. Peça para sua caminhonete na 4x4 Autopeças, 18998083565. Escritório Palmer, sinônimo de tradição e tranquilidade para você que necessita de contabilidade, 1832227265. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. E Planejados Well, tudo em móveis residenciais, cozinhas, quartos, closets, banheiros e painéis, tudo sob medida e o melhor, tudo isso com pagamento facilitado para enquadrar dentro da sua realidade. Faça o orçamento no 1899810-8687. Planejados Well. Um abraço a todos os patrocinadores aí, que é importante, né, professor? É onde a gente ganha o pão aí, graças a Deus, né? Com certeza, tem bastante. Graças, que venham mais, pelo amor de Deus. Mais. Ô Marcelo, a gente falou bastante sobre São José, sobre o campeonato. Eu queria aproveitar essa parte final do programa aqui, só para ver as suas ideias com relação ao que está acontecendo no mundo da bola, né? Aliás, nós vivemos disso. Claro que você, dentro ali de um mundo bem diferente do meu, né? O seu trabalho, eu julgo que é muito mais difícil que o meu, porque falar dos outros é fácil, duro é fazer o que os outros fazem. Eu sempre me coloco na posição da outra pessoa, mas faz parte do nosso ofício. A gente tem que elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar, e faz parte da vida, né? E é muito legal quando se tem profissionais como você, que sabe, vamos colocar assim, absorver tanto o elogio quanto a crítica, né? Porque para dar tapinha nas costas tem um monte, para sentar o pau tem outro monte, então você tem que estar sempre ali se colocando no meio do tiroteio, mas sabendo para que lado você vai. Você lida bem com isso, inclusive? Sim, assim, como eu falei, principalmente aqui, né, na minha realidade hoje, que é o São José, existe uma cobrança muito grande, né, pelo acesso. A gente entende, porque é o clube que viveu muito tempo na elite do futebol, disputou título de Série A1 de Paulistão, né? Então, assim, a gente entende que é uma necessidade para o torcedor voltar, o clube voltar a ser protagonista. São 26 anos, se eu não me engano, fora da elite. Então a gente entende todo tipo de cobrança, reclamação, enfim, quando a coisa não anda, realmente o torcedor tem todo o direito de cobrar. E é isso, faz parte, né? Nós somos vidraça, não tem jeito, né? A gente tem que estar preparado para isso, né? Quando a coisa está andando muito bem, a gente não pode se empolgar, né, com os elogios, porque a gente sabe que quando a coisa não andar, e nossa vida, infelizmente ou felizmente, é assim, de altos e baixos, né? A gente espera ter muito mais altos do que baixos, mas a gente não vai ganhar sempre, a gente vai ter derrotas, a gente não vai ganhar todos os campeonatos, pelo contrário, né? A gente acaba ganhando muito menos do que gostaria, e nos momentos bons a gente não pode se deixar levar por elogios, porque a gente sabe que no momento que a coisa não acontecer, a gente vai sofrer crítica, e também a gente não é o pior do mundo, também não é o melhor, enfim, tentar ter um equilíbrio sempre, para tentar entender. Obviamente que às vezes a coisa, quando é pesada, dói um pouco, né? Não tem como falar que não dói, mas enfim, a gente vai com o tempo ganhando casca também, entendendo isso aí que faz parte. A gente lida com a emoção das pessoas, né? Não tem jeito.
Quando você mexe com a emoção das pessoas, o futebol mexe demais com a emoção das pessoas, você tem que estar pronto, preparado para o momento bom e para o momento ruim. Nossa responsabilidade é grande, por isso que a gente tem que, no dia a dia, trabalhar bastante, levar com muita seriedade, porque mexer com a emoção das pessoas não é brincadeira. Cara, isso daí serve para mim também, sabia? Porque assim, eu que narro futebol, faço programa aqui no YouTube, no meu canal, nos Donos da Bola na Band, na 101 FM, narro aqui, narro lá, narrei na Band, enfim, a gente também mexe com a emoção das pessoas e já teve gente querendo me cobrar e na rua e etc, mas faz parte, é nossa profissão, né? E a gente tem que absorver. Aí quando eu disse que ia falar rapidinho com você sobre outros assuntos, eu queria que você pudesse falar o que você achou do Mirassol em 2026, cara? É uma grata surpresa, um grande trabalho do Guanais. Felipe Luiz disse, inclusive, que foi um trabalho muito autoral. Antônio Carlos Zac conversou comigo também, foi muito por essa linha. O que você pode dizer do Mirassol, que saiu da Série B e parou na Libertadores da América de 2026? Não, espetacular, né? Na verdade, o projeto Mirassol é espetacular, né? Um clube que é referência hoje em relação ao projeto, principalmente para esses clubes que querem chegar, que tem projeto, né? Que tem estrutura. Eu acho que é um espelho gigantesco. Começaram com a montagem de um CT e, enfim, emergiram bastante aí. Eu lembro deles na série D em 2020, né? Eu estava no Bangu e participei da Série D no final ali, e o Mirassol subiu aquele ano da D para C. Então, assim, é espetacular. E esse ano, principalmente, aí que todo mundo esperava que o Mirassol fosse brigar para não cair, né? Já apontava o Mirassol como rebaixado antes de começar o campeonato. Eu acho que a personalidade do Guanais, o trabalho que ele fez ali de montar uma equipe, que todo mundo, se montasse uma equipe reativa, que jogasse por uma bola, todo mundo acharia normal. Ele fez o caminho inverso, né? Ele fez um time que propunha jogo, que gostava da bola, que gostava de agredir o adversário, que era muito agressivo sem bola. E deu certo, né? Todo mundo também, quando começou o campeonato, achou que ia ser o cavalo paraguaio, que ia começar bem, depois ia cair, e conseguiu se manter num nível de jogo espetacular, com jogadores ali que teoricamente também já estavam, não serviriam mais para jogar num time grande, como o Reinaldo, enfim, como outros jogadores que estão lá também desde Série D. Sensacional, acho que é modelo para todo mundo hoje, mas acho que é modelo principalmente pelo jogo, né? Eu acho que eu vi recentemente uma entrevista do Alex, aí, que está no Operário, ele falando que hoje em dia, e é verdade que a cobrança do treinador é excessiva, né? O treinador ele é obrigado a resolver todos os problemas hoje em dia do clube. Quando a coisa não dá certo, é o treinador que é o culpado, e é muito fácil isso, né? Você colocar uma figura como culpado de tudo, né? Quando na verdade é um processo inteiro, principalmente dentro do jogo, quem joga é o jogador. Ele falou isso, é perfeito. O jogador que joga o jogo, quando o juiz apita, o treinador passa uma importância muito pequena, porque quem está dentro do campo jogando o jogo é o jogador. E a partir do momento que a culpa toda vai ser do treinador, até para o jogador é mais fácil, ele não precisa assumir tanta responsabilidade dentro do jogo, porque ele sabe que se a coisa não der certo, vai ter um terceiro ali culpado. Então, acho que para o futebol brasileiro isso é péssimo, né? Porque aqui a coisa é excessiva. No mundo existe cobrança, obviamente, mas a coisa é excessiva aqui, e o jogo cada vez mais está pobre, cada vez mais as equipes, os treinadores, por essa pressão toda, não querem montar time para ganhar, para propor jogo, querem montar time para se defender, para jogar por uma bola, monta time para não perder, na verdade, não é para ganhar jogo, para tentar manter emprego, para tentar cada vez ficar mais. Isso, no geral, se você pegar de anos, aí é péssimo para o futebol brasileiro em si. Cada vez mais a gente forma menos jogador, cada vez mais o jogo fica pobre, fica ruim, e isso acaba se refletindo em cima da seleção brasileira, não tem jeito. Na base também já é assim hoje em dia, porque a base hoje em dia ficou muito bom, porque tem campeonatos nacionais, tem um nível muito bom, mas são transmitidos pela televisão, então a cobrança também é muito grande ali de internamente por resultado, coisa que não deveria ser. O foco principal da base é formar jogador, e hoje você chega no sub-20, sub-17, a cobrança por ganhar é gigantesca. Obviamente, eu acho que nos clubes grandes a gente tem que formar para ganhar também, porque o jogador vai ser cobrado para ganhar quando ele subir. Mas acho que está excessivo, tem demissão de treinador de base em meio de campeonato, enfim, eu acho que é péssimo esse futebol brasileiro. Tá se refletindo, não tem jeito, está se refletindo. Então acho que a gente tem que repensar um pouco aí, a imprensa em geral tem que repensar essa cobrança também, porque, como a gente falou antes aí, a gente lida com a emoção do torcedor, e a imprensa é formadora de opinião, né? O torcedor ouve muito o que a imprensa
o que a imprensa diz. Hoje, cada vez mais, eu acho que existem um nicho ali de imprensa que é do clube específico, né? Fala só para o seu torcedor, para o seu clube. E o torcedor vê muito isso, o torcedor passou a não querer ver tanto ali o geral, né, as informações de todos os clubes, ele quer do seu próprio clube, então é só ali. Acho que existe responsabilidade dessas pessoas aí né, que também são torcedores, né, não deixam de ser torcedores ali, que acabam também levando muito para o lado da emoção. Então acho que a gente tem que tentar reequilibrar um pouco isso daí para o bem do futebol brasileiro, né? O treinador está supervalorizado, é bom porque acaba ganhando salários, principalmente na elite, salários gigantescos, mas tem uma rotatividade muito grande e tem multa, enfim. Então vira um negócio meio que o cara, às vezes, o treinador tem uma multa gigantesca, se for mandado embora não está nem aí porque vai receber o dinheiro. Mas enfim, o jogo em si, que a gente tem que parar para pensar, eu acho que está sendo muito ruim para o jogo ali, do jogo aqui dentro não está muito ruim. Eu concordo plenamente, cara, eu assino embaixo. Você pode colocar isso no papel que eu assino embaixo. Perfeito. Inclusive até vale o que eu vou te perguntar aqui. Pô, a gente vê uma paciência, aí é uma opinião, se você discordar, fique à vontade. A gente vê uma paciência com treinadores estrangeiros, e aí você pode até falar também se é a favor ou contra os estrangeiros no Brasil, mas enfim, a gente vê uma paciência muito grande com os estrangeiros que a gente não vê essa mesma paciência com os treinadores brasileiros. Ué, mas espera um pouquinho. Quem que é o país pentacampeão do mundo? Não é o Brasil? Tudo bem que a gente está passando por uma entre-safra, a gente está, de repente, passando o pior momento da história do futebol, mas, pô, tem que respeitar o profissional daqui. Por que respeita mais o profissional de fora? Como que você enxerga isso? Eu acho que assim, eu não sou contra o treinador estrangeiro, pelo contrário, eu acho que é muito positivo, né, você ter treinadores estrangeiros aqui. O treinador brasileiro, por muito tempo, foi para fora do Brasil trabalhar também, né? E era referência, né, por muito tempo ali, até a década de 90, início dos anos 2000, era referência no mercado de fora, principalmente mercado asiático, né, enfim, mercado da Arábia ali. Eu acho que a gente não pode falar que isso é contra, eu acho que a gente tem que ser a favor sempre do bom profissional que está aqui, né, como você falou, não só pela nacionalidade. Hoje em dia chegam muitos profissionais que eu acho que aqui no Brasil tem profissionais do mesmo nível para trabalhar, mas eu acho que pelos resultados recentes de treinadores, principalmente portugueses, terem dado certo aqui, eu acho que agora chuva de treinador português. Eu acho que não é assim. Eu acho que existem profissionais qualificados aqui. Eu acho que a mentalidade tem que mudar um pouco de tudo, como eu falei anteriormente, né? Porque assim, o treinador com estrangeiro, quando vem para cá, ele não está preocupado não tem a preocupação que o treinador do brasileiro tem, né, de não perder. Ele vem para cá. Se ele perder, se for mandado embora, ele tem o mercado dele já em outros lugares, né? Ele não está preocupado com o mercado daqui só. Então ele tende a montar equipes também diferentes, com mais ideias, porque ele não está preocupado em ser mandado embora, está preocupado em montar uma boa equipe, montar uma equipe forte, com ideias, com conceitos, equipes que jogam para frente, a maioria das vezes aí. Ele não tem essa preocupação excessiva que o treinador daqui tem. Então ele vem com uma certa vantagem por causa disso também, além da paciência ser muito maior por parte da imprensa, principalmente aí do torcedor também, por ser um treinador estrangeiro. Então eu acho que a gente tem que repensar tudo, talvez até em legislação ali de demissão de treinador, número de treinador por equipe em campeonato nacional, enfim, aqui já existe em São Paulo, né, que o treinador, por demitido da divisão, não pode trabalhar mais, mas em compensação os clubes podem contratar quantos quiser. Então assim, tá pendendo para um lado só. Então acho que isso pode ser repensado aí para nível nacional, nível estadual. Eu acho que beneficiaria não só o treinador, mas o trabalho em geral das equipes. Acho que ficaria um pouquinho melhor. Concordo novamente contigo, é o mesmo pensamento meu. Os caras querem proteger só um lado. Eu acho que tem que pensar em todos os lados, não só em um. Essa é a grande verdade. Ô Marcelo, para a gente poder fechar, né? Falamos de seleção brasileira, ano que vem é Copa do Mundo, né? O que você projeta aí sobre a seleção brasileira? Você tem esperança de um título? Você vê que o Neymar vai disputar a Copa do Mundo ou não? Qual a sua expectativa com relação a isso também? O que você está enxergando que a gente não consegue ver na seleção brasileira? Olha, assim, eu acho que eu sou um torcedor da seleção, vou torcer muito pelo Brasil na Copa. Acho que o Brasil, assim, tem uma boa seleção, tem bons nomes, bons jogadores, principalmente do meio para frente, tem bons nomes. Eu acho que o Brasil, assim, ele tem condições de ganhar, talvez não seja o favorito hoje. Tem seleções
com o mesmo treinador há muito mais tempo ali, que, né, vem com trabalho já consolidado, Espanha, França, enfim. Eu acho que sai na frente, principalmente por isso. Mas acho que o Brasil tem um treinador top, nível mundial hoje, que isso traz muito respeito para a seleção brasileira, internamente e externamente, né? Eu acho que isso favorece, acho que com a chegada dele a seleção já ganhou uma cara diferente também. Eu acho que assim, acho que o Brasil tem total chance de ganhar. Vai ser difícil como todo ano é, mas eu acho que tem chance de ganhar. Eu acho que o Brasil não está tão atrás de outras seleções, não. Acho que tem total condição de ganhar. Esses últimos 6 meses aí, eu acho que são muito importantes, vão ter bons amistosos também. Sobre o Neymar, eu acho que se ele estiver em forma, ele tem que ir. Se ele estiver bem em condição, não tiver lesão, eu acho que ele tem que ir, ele é diferente, eu acho que ele é um cara com um peso diferente também dentro da equipe, que eu acho que é importante. E é um cara que com uma bola pode fazer diferença. Eu acho que esses 6 meses vão ser muito importantes para ele aí, para onde ele for jogar, se ficar no Santos, se for para outra equipe. Eu acho que ele tem que se preocupar com esses 6 meses, se condicionar bem. O próprio treinador já falou que se ele estiver bem, ele vai. E eu acho que é isso. Eu acho que. E tem vaga, tem espaço para ele. São 26 jogadores que podem ser convocados, se não me engano. Eu acho que, dentre até desses que têm sido convocados aí, eu acho que ele é mais capacitado que a maioria, né? Você sabe que a única coisa que me preocupa do Neymar é o seguinte: faz 10 anos que a gente vem falando, não, se ele quiser, ele vai comer a bola, ele vai ser o melhor do mundo, ele vai jogar no melhor time, ele vai. Faz 10 anos e nada, e nada, e nada. Tomara que parece que ele renovou com o Santos aí por mais 6 meses para a Copa do Mundo. Tomara que ele coloque a cabeça no lugar, pense. Nas últimas rodadas aí, ele estava mais fino, mais magro. Você percebe pela cara dele que já não estava inchada, né? Então que ele pense na sua forma física, ele vai passar por uma cirurgia no joelho. Foi muito macho de jogar os últimos jogos com o joelho lesionado, né? Precisando operar. E aí eu vejo uma virtude, porque até então, para mim, ele não tinha feito nada pelo Santos. E ele mostrou que quando precisa, e ele quer, ele pode. Só que tem um detalhe também, né? Uma coisa que eu falei nos programas que eu participo. Foi contra a Juventude, já rebaixado. Foi contra o Sport, já rebaixado. Queria ver ele contra um Flamengo, contra um Palmeiras, atuando nesse mesmo nível. Mas a gente torce para que isso possa acontecer sem dúvida. Ô, meu caro Marcelo Marelli, muito obrigado pela entrevista aqui no Resenhando com Cid Júnior. É sempre um prazer te receber aqui. A troca de ideia, independente de clube que você está, é sempre muito boa, né? A gente entende muito bem as suas ideias, a gente consegue falar de outros assuntos, como falamos há pouco. Então é sempre muito gostoso poder te entrevistar. Espero que nós possamos nos encontrar mais vezes aqui no Resenhando, em outros lugares, e que a gente possa, inclusive, se conhecer pessoalmente. Você sabe que eu já fiz entrevista com você, é a terceira que eu faço, e pelo menos para mim, a sensação que eu tenho é que eu já te conheço há algum tempo, porque o papo flui tão bem, né? E pessoalmente a gente não se conhece, mas uma hora vai ser um prazer a gente poder bater um papo pessoalmente. Obrigado, um Feliz Natal para você, um grande ano de 2026, que Deus possa abençoar você e sua família e que você possa atingir os seus objetivos. Obrigado, Cid. Um grande prazer estar aqui. Realmente parece que a gente se conhece há muito tempo. Prazerzaço estar aqui no teu programa e sempre que né, for convidado vai ser um prazer estar aqui. Espero que se você vier aqui no jogo, a gente possa se conhecer pessoalmente. Realmente vai ser um prazer. E uma grande passagem de ano para todos vocês aí. Maravilha, obrigado, professor. Um abraço, tamo juntos e vamos juntos. Esse Marcelo Marelli, técnico do São José. Muito obrigado pelo carinho, grande figura, um cara muito bacana. E a gente tem aí o prazer de entrevistar aqui no Resenhando com Cid Júnior. Resenhando que vem com entrevistas ao longo dos últimos dias, trazendo para você a grande maioria, todas elas ao vivo, mas essa foi uma entrevista gravada porque nós temos os outros afazeres, né? E os treinadores nem sempre podem falar no programa no horário ao vivo. Portanto, muito legal a gente poder trazer a fala dos treinadores do Campeonato Paulista da Série A2, onde o Grêmio Prudente vai disputar e você não perde nada aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Mais uma vez para você, um Feliz Natal, que Deus possa abençoar vocês, aproveitem ainda esse restinho de Natal para estar ao lado das pessoas que você ama, né? Deixe de lado o que aconteceu de ruim, faça com que coisas boas venham a acontecer na vida de todos vocês, da sua família, dos seus amigos, tá bom?
e que tenhamos um grande ano de 2026. Mas amanhã a gente se encontra aqui no Resenhando com Cid Júnior mais uma vez. E um abraço, valeu!